Um tipo de conteúdo que me irrita profundamente é o conteúdo estoico de Instagram. Você provavelmente deve ter visto um sobre isso. É aquelas estátuas gregas de mármore brancos com detalhes em dourado e toca aquela música épica e mensagens motivacionais sobre você ser inabalável, você ser imparável, você não ter emoções, você não se distrair. E os criadores de conteúdo estoico, eles te vendem que você precisa se blindar. Então você precisa selar as suas emoções, você precisa ignorar os teus sentimentos, porque eles te tornam frágeis. Você tem que se tornar uma pessoa inabalável, uma pessoa que não se move por ninguém e por nada. Só que a filosofia estoica não tem nada a ver com você se tornar um robô sem sentimentos. Também não quer dizer que você precisa virar uma pedra. E no fim das contas, o estoicismo de internet acaba te tornando uma pessoa mais frágil do que alguém que não segue essas linhas filosóficas. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o estoicismo de internet e entender o que os estoicos falam de verdade sobre coisas que podem realmente te tornar uma pessoa mais forte? E a gente já pode ir direto para a raiz do problema do estoicismo da internet, que é a apatia moderna. A apatia hoje ela é vista como se fosse uma espécie de anestesia emocional, como se você optasse por não sentir as coisas, você ser insensível a elas. Então é meio que você olha para tudo que acontece, tudo que te falam, tudo que fazem e fala, meu, tanto faz, isso não é importante, não é isso que vai me abalar. E essa tentativa de não sentir as coisas, de você fingir que tá tudo bem, tudo certo o tempo todo, acaba se acumulando com o passar do tempo. Na prática, a apatia, como a gente vê hoje, ela é mais um disfarce para você fingir que você não está sentindo as suas emoções, mesmo que elas continuem te afetando. E é exatamente aí que a gente tem o problema. Porque as emoções, elas não somem, elas continuam lá. Por mais que você se esforce para fingir que você não se importa com o que os outros falam, você continua se importando. Por mais que você se esforce para fingir que você não tá triste, a tristeza tá lá dentro, você só tá mascarando elas. E ao invés de colocá-las para fora, você tá represando tudo isso. As emoções engolidas, elas não somem, elas vão se acumulando com o passar do tempo. E o estoico moderno, digamos assim, ele vira basicamente uma panela de pressão emocional, que tá só esperando um pouquinho de desequilíbrio para simplesmente explodir. E o complicado dessa discussão é que a apatia que a gente vê no estoicismo hoje, ele surge como uma derivação mal feita de um termo que é um termo estoico de verdade, que é a apatheia. Na Grécia Antiga, a apatheia era basicamente a sensação ou o estado de ausência de paixões irracionais e destrutivas. Recapitulando, na Grécia Antiga, denominava-se paixão qualquer sentimento que fosse muito grande, avassalador e incontrolável. Então, na prática, a apatheia significa que você não vai deixar nenhuma emoção tua tomar controle da tua vida. Você vai sentir elas, mas você vai dar o peso necessário para elas. Então, na prática, você não vai ter uma raiva destrutiva, você não vai se afundar em tristeza, você não vai se perder de amores por ninguém. Você vai olhar esses sentimentos, vai sentir eles e dar a eles a importância que eles precisam ter, mas não mais que isso, e não vai deixar eles ditarem a tua vida. Inclusive tem um texto do Sêneca que ele mostra bem essa questão, é a carta 63 que ele escreveu para Lucílio. Lucílio era um amigo dele, com quem ele trocava cartas, e ele estava passando por um período de luto. Então Sêneca escreveu nessa carta uma frase que eu acho muito profunda e interessante, que é que caiam as lágrimas, mas que elas também cessem. Ou seja, sinta esse sentimento. Se você está de luto, sinta esse luto, sinta essa tristeza, chore, mas não transforme essa tristeza em um espetáculo. Não viva em função dessa tristeza. Esse sentimento existe dentro de você e você precisa ouvir ele, mas você não precisa ouvir só ele e você não precisa se perder dentro dele. Então, um estoico de verdade, ele vai sentir a dor, vai sentir a perda, vai sentir o luto, assim como qualquer outra pessoa. Mas ele só não vai fazer disso um espetáculo eterno, ele só não vai viver em função disso. Ele vai entender a importância desses sentimentos e não vai negar eles, mas ele não vai viver em função deles. Então o falso estoico ele é muito bem representado pelo ícone que eles próprios escolhem como representação, que é uma estátua de mármore. Se você derrubar essa estátua, já era. Ela quebrou, estilhaçou, assim como um falso estoico. Quando ele chega no determinado limite que ele não aguenta mais, já era. Acabou para ele não vai aguentar mais nada. Enquanto o verdadeiro estoico, ele é muito mais próximo de ser uma árvore do que ser uma estátua. Aquela árvore que, apesar de o vento passar por ela e o vento envergar ela,
depois que o vento passa, ela simplesmente volta para a posição em que ela estava. E a apatia, ela funciona mais como um veneno para a alma do que como um anestésico para as emoções. Se você desligar o teu medo e a tua tristeza, junto você vai desligar o teu amor, apatia, alegria. Não tem como você ter sentimentos bons se você eliminar todos os ruins. Afinal de contas, um não existe sem o outro. E se você se força a não ter ou não sentir essas emoções, na prática você só vai ficar oco por dentro. Então, o estoico de verdade, a filosofia estoica na sua origem, ela não diz que você não tem que sentir as coisas. Então o estoico vai sentir medo, vai sentir tristeza e o primeiro impacto como qualquer outra pessoa. O que ele não vai fazer é permitir que essas emoções tomem as decisões no lugar dele. A verdadeira força, ela não vem de você negar as suas emoções. Ela vem de você entender e aceitar elas. De você sentir elas e experienciar a experiência humana do jeito que ela deve ser experienciada. Mas mesmo que você passe por essas emoções, mesmo que você sinta e viva todas elas, você tomar decisões racionais e focadas na tua virtude. Isso sim vai fazer com que você seja uma pessoa forte e não fingir que as coisas não acontecem. O estoicismo é uma ferramenta para você processar a realidade, não é uma armadura que você coloca para não sentir e não ser impactado por nada. Então seja humano, sinta a dor, entenda essa dor e siga em frente. Não negue as suas emoções porque elas são parte de você e aprenda a viver bem com elas. Você não precisa fugir delas, você precisa entender o valor que elas têm para você e não deixá-las controlarem a tua vida. Mas e aí? Como é que você lida com as suas próprias emoções? Você tenta passar por cima delas e fingir que elas não estão acontecendo, ou você costuma dar um pouco de carinho para elas e ouvir e tentar entender o que elas estão dizendo para você? Deixa aí nos comentários que eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Obrigado por me acompanhar até aqui, se inscreve no canal para acompanhar o nosso conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.